excelente noite para todos nós, trazendo reflexões, trazendo os pensamentos, mexendo um pouco nas nossas ideias, começando a pensar diferente e todos os dias um pouquinho mais. Isso que é bom. Hoje a gente vai falar sobre as regras do diálogo e é muito interessante para que a gente possa analisar como o diálogo pode ter regras. Claro que são regras subjetivas, mas você pode também colocar essas regras. Oi, Max, seja bem-vindo! Você pode também colocar regras internas. Stefano, bem-vindo! Todos, sua imagem não está no vídeo, nem som, nem nada. Peraí. Tá ok? Então, deixa eu ver. Tá ok agora? Oi, Débora! Agora tá tudo ok? Tá ok, gente? Fale que tá ok. Bota um dedinho assim. Chegou. Pronto. Então tá tudo certo na imagem, no som, porque não vai ter nenhuma interferência na nossa conversa e no nosso diálogo hoje, onde a gente vai falar, sim, sobre regras do diálogo, como a gente pode estabelecer um diálogo compreensivo e com outras pessoas, com grupos, que é a melhor forma da gente conseguir ouvir, entender o que o outro está falando. Obrigada, gente. Pronto, agora tá ok. A melhor forma para que a gente possa absorver, né, do outro que está querendo te passar uma informação e também você conseguir falar palavras mais assertivas, palavras que naquele momento, as suas ideias mais assertivas, que naquele momento, com aquele grupo de pessoas ou com uma pessoa a mais, vocês consigam sim ter um diálogo saudável, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre as regras do diálogo. E eu tive essa ideia das regras do diálogo estudando um pouco o diálogo na época, né, de Sócrates. Então, Sócrates, na época, ele tinha, né, essa forma de questionamento, de buscar novas ideias, de fazer perguntas. Eu falo tanto sobre perguntas, como as perguntas abrem a nossa mente, como as perguntas trazem outra perspectiva, outra noção, outro movimento, novas ideias. Porque as perguntas, elas abrem um campo onde a gente consegue adentrar e acessar mais informações. E assim também a gente expande a nossa consciência. Então, o que o diálogo tem a ver com a nossa evolução? O que o diálogo tem a ver com o nosso crescimento? E o que o diálogo tem a ver com a nossa busca, né, de sempre melhorar, de autoconhecimento? Tem tudo a ver. Porque quando você consegue manter um diálogo com as pessoas que estão à sua volta, um diálogo onde você está com escuta ativa, prestando atenção e ao mesmo tempo você está percebendo o que vai ser mais contribuição na hora de falar naquele momento, esse diálogo vai ser muito mais produtivo, muito mais equilibrado e vão sair novas ideias desse diálogo. Então, voltando aqui nas regras do diálogo, eu quis falar sobre essas regras e trazendo para a nossa realidade, no nosso dia a dia hoje. Então, eu fiz uma interpretação das regras do diálogo de Platão, trazendo, né, a ideia na época dos filósofos gregos, naquela época onde os pensadores começavam grandes diálogos, traziam novas ideias, né, através da dialética, que dialética é formas diferentes de pensar, onde você vai ter
como se fosse um debate de pensamentos, onde você vai pegar e bater de frente com a ideia do outro, né? Você vai simplesmente começar a puxar novas ideias através de ideias diferentes. Então surge a partir disso ideias novas em busca de verdade. Então, o diálogo, ele é uma busca de uma verdade entre duas pessoas ou mais pessoas. Então, pode ser um grupo de pessoas ou podem ser entre duas pessoas. Então, inclusive a palavra diálogo tem a ver com, a parte dia tem a ver com dois. Logos, diálogos, né? Tem a ver então com a lógica. Então a gente vai trazer isso, duas pessoas ou mais, trazendo toda a sua lógica, toda a sua razão e ao mesmo tempo todo o seu conhecimento, e cada um vai falar e vai transmitir os seus pensamentos para o outro, e daí vão surgir novas ideias. A intenção do diálogo é chegar a um denominador comum, o que é bom para mim e o que é bom para o outro. Ô Huber Sonsa, seja bem-vindo. Então, o diálogo, ele é muito rico, porque ele vai trazer ideias de várias pessoas, cada um trazendo das suas percepções, cada um trazendo a sua própria razão, a sua própria lógica, a sua própria vivência. E vamos falar também de diálogo de relacionamento, relacionamento não só com família, mas também relacionamento com o casal, né? Porque às vezes falta diálogo, às vezes há, na verdade, uma disputa, o que é uma das regras do diálogo. Às vezes a pessoa está como se fosse disputando com o outro uma superioridade, e não é por aí. Então vamos começar na primeira regra do diálogo: não é uma disputa. A primeira regra do diálogo é: não existe disputa. Você vai conversar com as pessoas, você vai conversar num grupo, você vai conversar com uma pessoa só, você não está disputando ideias com ela. Você está colocando as suas ideias e você tem que abrir espaço para que ela coloque as ideias dela. Porque a partir disso é que vai se criar uma outra ideia nessa questão, né? Na busca da verdade. Não é a verdade verdadeira da verdade de tudo na vida, mas é uma verdade daquelas duas pessoas, ou uma verdade daquele grupo em particular. Então a primeira regra é: não é uma disputa. A segunda regra é: não tem líder. Não existe um líder, não existe uma autoridade que vai estar falando e todo mundo vai estar só ouvindo. Todos que estão num diálogo, eles estão no mesmo patamar. Você tem que colocar todo mundo no mesmo patamar para que você possa ouvir as pessoas que vão trazer também contribuição para você. Porque toda experiência, todo diálogo, toda conversa é uma contribuição, não só para você, como também as suas experiências e vivências são de grande valia para essas outras pessoas ou para a pessoa que está com você. Olá, meu belo despertar, que linda, seja bem-vinda. Então, a terceira, na verdade, terceira regra é a busca pela verdade, que é o que eu estava falando. O que é essa busca pela verdade? É exatamente a união de todas as ideias, a união daquele debate, a união de toda a conversa, a gente chega num denominador comum. Esse denominador comum, para Platão, ele entendia que era a verdade, é a verdade não universal, mas é a verdade daquela vivência, daquela experiência. Então, trazendo para a nossa realidade, quando você tem um diálogo com uma pessoa, você tem que ouvir, você tem que dar espaço para a pessoa falar, você tem que deixar que ela fale sobre as vivências dela. Tenha uma escuta ativa, preste atenção no que o outro está querendo te dizer, porque muitas vezes o outro vai começar
um diálogo com você, ou você vai começar um diálogo com alguém e a pessoa fala tá. Isso é muito desagradável. Ou então a pessoa vira as costas e sai andando, né? Então você parar, olhar para a pessoa e ouvir é, na minha opinião, uma das maiores formas de respeito. Eu estou interessado em saber o que você pensa sobre. É uma forma de interesse, é um respeito que você tem com relação a essa pessoa. A pessoa que está aberta a um diálogo, ela não pensa se vai ganhar ou perder. Porque, como eu falei, isso não é uma disputa. Não é uma guerra de força, uma guerra de braço, onde vamos ver quem ganha, quem é mais forte. Vamos ver o pensamento que é o certo. Não é o meu e nem o seu, mas sim a interseção do nosso. A união das nossas ideias é que a gente vai começar a chegar no primor, né, desse diálogo. Oi, Tia Neda, boa noite, bem-vinda. Então a gente chega na essência da conversa. Eu vou dialogar com outra pessoa, vou prestar atenção no que ela está dizendo, vou respeitar como ela está se posicionando, como ela está dizendo, e sem querer julgar se está bom, se está ruim, se está certo ou se está errado, eu vou entender que aquela é a interpretação dela. E eu também vou falar sobre os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas emoções, né? No caso de relacionamentos amorosos, tem muito isso. Às vezes a mulher quer ter um ADR, né? Que é muito característico das mulheres, porque a mulher é muito boa para ter uma boa conversa. A mulher sabe conversar muito bem, tem a comunicação mais ativa, né? Tem muitos homens que também têm a comunicação mais ativa, mas as mulheres, elas têm o dom da comunicação. Então, né, puxando sardinha para as mulheres. Aí, então, o que a gente faz? A gente quer falar, a gente quer conversar, a gente quer saber como é que foi o dia, a gente quer falar sobre como foi o meu dia, e às vezes o homem não quer conversar nada. Então, às vezes ele tá lá só parado, ouvindo ou fingindo que tá ouvindo, mas ele não quer conversar. Então, não há diálogo sem o outro também falar sobre os pensamentos dele, né? Ou dela, não importa, da pessoa. Então, é muito importante isso. Outra regra que a gente tem que falar aqui é que quem conduz tem que ser neutro. Então, aqui é no caso de um grupo. Se você está num grupo de amigos, ou num grupo do trabalho, ou num grupo de algum lugar que você esteja, a pessoa que está conduzindo, que pode ser você, tem que ser neutro. Você não pode julgar a ideia do outro. Como eu estava falando, né? Você jamais vai reduzir a ideia do outro, a vivência daquela outra pessoa. Porque a partir de então, se você fizer isso, não vai haver diálogo, ninguém vai se sentir confortável em falar. Porque às vezes você está numa reunião de trabalho e abre a possibilidade para todo mundo dar ideias e todo mundo ficar calado. Por quê? Porque a pessoa não quer ser julgada. Porque não quer ser mal interpretado, não quer ser mal entendido. E às vezes a pessoa fica calada, mas ela está cheia de ideias. E colocar as ideias para fora, colocar as ideias, né, para que outras pessoas possam entender e te ouvir e perceber, é trazer novidades, é trazer, poxa, o que passa dentro da sua cabeça? Né? Como você pensa? Como você resolveria esse problema? Então isso é muito interessante. Inclusive, Sócrates, na época, né, dele, ele saía andando na rua, deixa eu ver aqui, o Marx colocou, a partir do conceito de regras, o diálogo exclui a espontaneidade da fala? Não, é exatamente o contrário. Essas regras que foram colocadas é para justamente você poder ouvir o outro sem superioridade, sem disputa. Então, está completamente aberto para ouvir a opinião do outro sem julgamento. Entender o que o outro quer dizer para você. Então, assim, qual é a sua fala? O que você quer falar, né? O que você
pensa sobre alguma coisa. Se você não estiver disposto a ouvir, o outro não vai querer falar. Então, muitas pessoas vivem no silêncio de suas ideias porque elas não comunicam o que elas pensam. E muitos desses pensamentos são riquíssimos, mas ninguém fica sabendo. Então, não é algo fechado, concreto. Quando fala regras, não quer dizer que é algo que vai concretar, né, a conversa. Isso, como eu trouxe isso para a gente conversar hoje, é para a gente trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É a postura que a gente deve ter quando a gente está em diálogo com alguém. É saber que o momento que a pessoa está falando, eu estou atento. Eu estou olhando para a pessoa e eu estou interessado no que ela tem a dizer. E quando eu falar, eu também quero que a pessoa mostre interesse. Porém, é muito legal quando o outro começa a refletir o seu comportamento. Vamos falar, inclusive, de relacionamentos, né? Relacionamentos amorosos, de casal, ou de amigos, o que quer que seja. Quando você é uma pessoa que respeita a fala do outro, o outro automaticamente vai respeitar a sua fala e vai te ouvir. Então, quando você não ouve o outro, ou quando a outra pessoa não te ouve, a tendência é você também não ouvir. Então, a partir da gente que estamos acessando a consciência, que é o conhecer, o conhecimento cada vez maior, a gente vai sim dar ouvido àquela pessoa, baixar a guarda, porque quando a gente vai para um diálogo, a gente já imagina que é um confronto. Não, é para que haja realmente um denominador comum. E esse denominador comum vai ser uma nova forma de pensamento daquelas duas pessoas ou daquele grupo de pessoas. Trazendo uma outra regra, né? Lembrando que regra não é nada imposto, tá? É uma regra de postura, é uma regra para que a gente possa perceber melhor o outro e para que o outro também possa nos perceber melhor. Tem que ter equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional num diálogo é fundamental. Acredito que seja um dos pontos fundamentais. Porque quando alguém está conversando com você e mostrando a ideia dela, é natural do ser humano tentar se proteger. E aí você tá o tempo inteiro naquela coisa como se a pessoa estivesse te atacando. A pessoa está falando de você, a pessoa está mostrando uma ideia que ela tem de você. Você fica naquele momento, ou a pessoa está tentando manter a ideia que ela tem sobre alguma coisa. Oi, Valéria! Saudades! Bem-vinda! Isso, de repente, te traz uma sensação de se sentir meio acuado. Ei, a pessoa vai me atacar, então eu também tenho que atacar. Por isso que eu falo que não pode ser uma disputa. O diálogo é uma abertura de ideias, para que possam trazer novas ideias e pensamentos diferentes criados a partir da verbalização do nosso pensamento. É verbalizar o que a gente pensa, né? Que traz uma nova realidade. Como é que a gente vai evoluir se a gente não dialoga? Como a gente vai questionar a vida se a gente... como a gente vai evoluir como seres humanos se a gente não questiona a vida? Se a gente não questiona as coisas, né? O maior questionamento que tem é quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. Isso é uma linha, né? É uma linha de direcionamento para uma grande caminhada, né? Para uma grande história. Então a gente faz perguntas e a gente vai ter os debates também no sentido das ideias, para que a gente possa trazer novidades, ideias diferentes, que vão nortear novos caminhos. Outra regra também é saber que não sabe. Porque para uma pessoa que busca algo novo, que busca uma nova ideia, é como eu falei, ela não tem que estar se achando maior ou acima de ninguém com quem ela esteja dialogando.
ela tem que estar no mesmo nível daquela pessoa, naquele momento, para que você possa ouvir. Porque tudo que o outro tem a te dizer é entendimento, é evolução. E a sabedoria, a busca da sabedoria, é a base, né, de você pensar, se eu já sei tudo, eu não tenho mais nada para aprender. Agora, se eu sei que nada sei, eu ainda tenho muita coisa para aprender, porque eu estou em busca de mais conhecimento. Esse é um grande desafio, é um desafio maravilhoso do ser humano. É saber que nada sabe. Quanto mais informação, quanto mais vivência a gente tem acumulada, mais a gente percebe que tem um mundo de informações, conhecimentos e vivências neste planeta que a gente ainda não vivenciou. Então, quanto mais a gente busca essa informação, mais a gente quer mais informação. Sempre fui a favor da pluralidade das opiniões. As visões se expandem muito. Sim, porque olha só, se eu estou num grupo de pessoas que todas elas pensam igualzinho a mim, eu não vou crescer, eu não vou evoluir. Então, é através do debate saudável que a gente vai ouvir opiniões diversas. O debate saudável é, eu quero aprender algo novo, você quer aprender algo novo, o outro quer aprender algo novo, cada um vai trazer suas ideias e a gente vai aprender um com o outro. Porque eu vou aprender com as minhas vivências, mas eu quero saber sobre as suas vivências também. Eu estou interessado em saber como foi suas vivências. Eu não vivi as coisas que você viveu, mas eu posso vivenciá-las por tabela. Sabe o que é por tabela? Eu não vivi, mas se você me contar, eu vou entender. Muitas coisas eu vou aprender através das suas vivências. Então, olha como é rico. Vão ser as minhas vivências mais as suas vivências. É claro que vivenciar é diferente de ouvir falar. Mas quando a gente ouve falar, sempre a gente vai tirar algo de importante daquela história. É sempre bom a gente ouvir a vivência de outras pessoas, a opinião de outras pessoas, mesmo que sejam opiniões completamente diversas da sua. Que bom que existem pessoas que pensam diferente. Agora, sem agressividade, sem querer mostrar poder, né? Sem superioridade, tanto sua quanto do outro, porque aí não é saudável, aí começa uma briga, aí é uma confusão que a gente já sabe como é que é, né? Porque todo mundo já vivenciou isso. Todo mundo quer impor sua própria vontade, que a minha ideia aqui é a certa, o resto tá errado. Isso não funciona, né? Então, outro ponto, né, que a gente tem que falar é que não vale o critério de autoridade. Pronto, isso que eu tô falando, não vale o critério de autoridade, é pela experiência. Então, assim, nenhuma autoridade vai sobrepor, e não é a opinião da autoridade que vai ser a verdade real. A verdade vai ser criada através do diálogo. A verdade vai ser criada através de trazer essas ideias diferenciadas. Se todo mundo pensar igual, nada vai ser modificado. Nada. Se eu chego e falo assim, eu gosto de azul, aí o Marcos fala, também gosta de azul. O Stefano fala, também gosta de azul. O Max fala, gosta de azul. O Elton fala, gosta de azul. E todo mundo que tá aqui, Tia Neira fala, gosta de azul. Se todo mundo gostar de azul, a gente não vai pensar em nenhuma outra cor. A gente não vai pensar no verde, a gente não vai pensar no vermelho, a gente não vai pensar no laranja, a gente não vai pensar no rosa. Então, ninguém vai trazer, né, as suas ideias, vivências e histórias. E aí vai ficar paralisado, vai ficar num patamar onde ninguém anda. Trazer novas ideias é importantíssimo para a nossa experiência, para a nossa vivência. E o diálogo, quando eu trago as regras, é só para que a gente possa baixar nossas barreiras, que eu falo assim, né, que a gente cria os muros de proteção, baixa essas barreiras, entra na vulnerabilidade. Vulnerabilidade no sentido de, não de fraqueza, mas de poder. É ali que você consegue ouvir o outro. É ali que você consegue perceber. Outra coisa
que Sócrates fazia? Ele andava na rua e aí ele pegava uma autoridade, um juiz, alguém assim, né, que tinha um conhecimento, e ele começava a questionar essa pessoa. Ele dava a entender que ele não sabia nada, e ele falava, mas o que você pensa sobre felicidade? Eu até trouxe algumas informações sobre felicidade hoje. Mas qual é a sua opinião sobre a vida? E qual a sua opinião sobre justiça? O que você pensa sobre qualquer coisa? Então, trazer esses questionamentos, se abrir para o diálogo, inclusive de relacionamento, é entender o que se passa com a pessoa, saber quais são as experiências dela, trazer isso para você também e criar novas ideias que são mais verdades para aquele grupo. Vamos falar de casal? Quando você tem um diálogo aberto com respeito, você está ouvindo o outro está te ouvindo, mesmo que sejam ideias diferentes, porque é o ponto de vista de cada um. Cada pessoa vai ter sua própria ideia. Não tem aquela história, tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade real, que não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a ninguém. A verdade real não tem dono, ela está aí, ela existe por si só. Né? Porque a gente fala a minha verdade, ou o que eu penso, a minha opinião, a minha ideia, mas a verdade não. A verdade real, ela é universal. Ela simplesmente é. E essa busca dessa verdade é daquele conjunto, daquelas pessoas. Então, o diálogo, por exemplo, entre um casal é buscar uma nova ideia que se aproxime do real da convivência daquelas duas pessoas. Olha que máximo. É trazer uma nova forma de pensar que tem a ver com a sua vida e a vida de outra pessoa, e não é algo que foi pré-determinado da sociedade, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Entendeu? Na minha fala anterior, quis dizer que o diálogo pressupõe aceitação, muita aceitação. É você realmente ouvir, aceitar o que o outro está dizendo. Não quer dizer que você vai pensar como a outra pessoa, porque não é uma coisa subjugada, sabe? Não tem alguém que fala e o outro ouve, né? Então, no momento que o outro fala, a gente está prestando atenção. E depois, quando você fala, o outro também vai prestar atenção. Então, essas regras que eu quis dizer, que eu quis trazer, que eu me inspirei nos diálogos, nas regras dos diálogos de Platão, que foi, né, que Sócrates, inclusive, foi o mestre de Platão, tinha essa questão do diálogo. Eles aprendiam através do diálogo. Toda a filosofia foi criada na base do diálogo, perguntas, questionamentos. Se não há questionamento, se não há ideias novas, se não há pessoas que pensem diferente, a gente não consegue evoluir. Porque se eu penso a minha ideia e eu não mudo de ideia, eu não estou caminhando, não estou evoluindo, não estou pensando diferente. Agora, se eu me abro para um diálogo produtivo, eu não estou batendo de frente com ninguém. Eu estou simplesmente querendo criar uma nova concepção, um novo conceito, uma nova ideia para aquele relacionamento, para aquela amizade, para aquele grupo de amigos. Quem aí não já vivenciou, de repente, está com um grupo de amigos e no final acaba até uma briga, uma discussão entre dois ou mais, porque um fala uma coisa, outro fala outra, pode ser de política, pode ser de religião, qualquer assunto que tenha, né, que seja um pouco mais sensível de ideias, pode acabar tendo um problema e pode inclusive acabar com a amizade. Olha como isso é sério, ou acabar um casamento. Então, ter ideias diferentes é saudável. Se abrir para o diálogo é ter a inteligência e a sabedoria de perceber isso, partindo do pressuposto que eu sei que nada sei, eu estou sedenta para aprender mais, eu quero entender mais, eu quero saber como
quais são as suas ideias. Quero saber, sim, como é que você pensa sobre isso, qual a sua interpretação sobre alguma coisa. Porque a partir da sua ideia, eu posso unir com a minha ideia e eu posso pensar diferente, ou seja, eu posso criar uma nova ideia através de 2 ou 3 ideias. Então, olha como é produtivo quando você começa a trazer ideias novas, principalmente em grupo de trabalho. Cada um traz uma ideia, e no final se cria algo maravilhoso com a ideia de cada um. Então, essas regras do diálogo, deixa eu ver se eu falei tudo. Sim, falei tudo que eu queria falar, porque eu coloquei alguns pontos, porque são muitas regras. Principalmente na época de Platão. Eram muitas regras, porque eles tinham regras realmente mais rígidas, aí sim, eles tinham regras rígidas para justamente trazer à tona novas ideias, trazer novos estudos, trazer novas percepções sobre alguma coisa, sobre a vida, sobre o homem, evolução, criatividade, né, de como funcionavam as coisas e por que vivenciávamos tudo isso. E ali era uma riqueza de pensamentos e ideias que vão sempre trazendo algo novo. Aí a gente pensa, poxa, aqueles grandes filósofos daquela época eram tão incríveis. Todos nós somos filósofos. A partir do momento que a gente está buscando, que a gente está perguntando, que a gente está trazendo à tona as novas ideias, as nossas ideias, nós também estamos sendo grandes filósofos na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família, porque a gente traz essa ideia da busca da sabedoria, a busca do saber, né, do pensamento que vai trazer uma evolução. Diálogo nas empresas, fundamental para a sobrevivência, principalmente entre diretores. Já vivenciei isso, Stefano, já vivenciei isso. Olha como é importante, né? Uma briga de egos. É cada um querendo se sobrepor sobre o outro. E quando você vem com a energia de força, não há diálogo, acabou. Aquilo fecha uma porta para o diálogo e não existe. Vai existir o quê? Eu falando as minhas ideias e você ouvindo e obedecendo, né? Se você se subjugar, é isso. Mas dentro do mundo lá, no nível mais alto, aí é uma briga de egos. É briga de cachorro grande, né? Como a gente fala. Então não é isso. Tá? Mostrar inteligência é se abrir para o outro. É perceber o que o outro está falando, que pode, de repente, me trazer algo diferente, onde eu possa pensar diferente sobre alguma coisa. Né? Eu não sou obrigada a pensar como o outro pensa, e o outro não é obrigado a pensar como a gente pensa. Ninguém é obrigado a concordar com tudo que alguém fala. Mas eu tenho certeza que quando você bota uma escuta ativa, tá rindo, né, Stefana? É assim mesmo. Quando a gente está muito atento com a escuta ativa, a gente vai perceber o que eu posso tirar disso. Qual é a informação principal e primordial que eu posso ter na fala do outro que vai me trazer um esclarecimento maior para alguma coisa na minha vida. Pode não ser naquele momento, mas eu posso de repente pensar no que a pessoa disse em algo lá na frente. Entende? Então, tudo é informação, os pensamentos, o diálogo, só traz crescimento. E essas regras que eu quis dizer, para a gente trazer para a nossa realidade, para que a gente possa realmente se abrir para conversas, para que a gente possa realmente ouvir opiniões diferentes, para que a gente possa realmente botar também para fora o que a gente pensa, tirar da nossa mente e botar em palavras tudo que a gente está pensando, porque senão o outro não vai saber. O outro não tem a obrigação de saber o que passa na sua mente. Aceitação com argumentação respeitosa. Perfeito! Perfeito! Argumentação respeitosa. É isso. Então, fechando com chave de ouro com as palavras do Marcos e de vocês todos que foram ótimos. Argumentação respeitosa. Então, essas regras é como se fossem regras de boa convivência. Mas não é só de boa convivência.
É como se fossem regras para que a gente possa evoluir. Através do diálogo, a gente chega a novas ideias. E essas novas ideias estão abertas para outras ideias. E elas se multiplicam. E isso é maravilhoso. É a multiplicidade das ideias. E muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente falou sobre regras de diálogos, que me partiu muito da ideia, né, da época de Sócrates. As escolas socráticas eram feitas, a escola de Sócrates, a academia dele era feita dessa forma, apesar de que Sócrates, ele não trouxe nada escrito, não sei se vocês sabem, ele não trouxe nada escrito, quem escreveu tudo foi Platão, os livros de Platão, todos foram baseados em diálogos. Se alguém já leu algum livro de Platão, pegue o livro A República ou qualquer outro livro de Platão, comecem a ler que vocês vão ver que tudo é um diálogo. Era assim que se aprendia, era assim que traziam novas ideias. O diálogo, as perguntas, saber a ideia do outro, puxar a ideia do outro, isso é que fazia as pessoas evoluírem e saírem daquele pensamento pré-determinado e colocado, né? Como você tem que pensar desse jeito. É sair mesmo da caixa. Muito obrigada a todos, Marcos, Max, Stefano, todo mundo que está aqui. Amanhã a gente volta com mais uma ideia, alguma nova ideia, sempre querendo pensar diferente, trazendo uma nova percepção, trazendo uma nova perspectiva de pensamento, para justamente a gente começar a fazer, opa, tem alguma coisa diferente nessa conversa aí, que eu não sabia, não tinha conhecimento, então eu vou começar a perceber, né, o que isso pode me trazer de benefício, o que isso pode me trazer de diferente na minha vida, tá bom? Então, obrigada a todos, até amanhã com mais um assunto para que a gente possa pensar diferente, cada dia mais. Obrigada, até lá, tchau, tchau! Muito obrigada também, pessoal do YouTube, obrigada pela participação. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, clique no sininho para você receber todos os alertas de vídeo, você não perder nada, que eu estou sempre postando muitas informações legais e vídeos para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento do ser, tá bom? Então, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!